Vossa Excelência. Obrigada, deputada Carmen. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência, os colegas parlamentares, todas as entidades representativas da enfermagem, a representação do Ministério da Saúde também. Deputada Carmen, primeiro eu quero concordar com Vossa Excelência em relação ao ensino à distância. Já tem alguns anos que a gente debate, inclusive junto com a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, e já levamos essa pauta a outros governos, ao Ministério da Educação, sobre esse tema. Inclusive, a secretária de Gestão do Trabalho levanta a portaria do Ministério da Educação, que é assustadora. É assustadora, porque como que o MEC autoriza cursos à distância sem fiscalização em plena pandemia? Algo não está certo, né? Na verdade, tem muita coisa errada acontecendo nesse país e a gente precisa acender luzes vermelhas, né, de alerta e de atenção, e o parlamento precisa se levantar em relação ao processo educacional brasileiro. Aliás, o atual ministro da Educação tem falado coisas absurdas, inclusive em relação às pessoas com deficiência. Nós precisamos enfrentar isso. Não é possível que alguém que comanda a pasta da educação humilhe, discrimine da forma como fez o atual ministro da Educação em relação às pessoas com deficiência. Não deveria mais estar sentado na cadeira de ministro. Eu penso que essa questão do curso à distância, particularmente em saúde, é inaceitável pensar em 100%. Aliás, é possível pensar em matérias teóricas, né? Em algumas matérias, eu concordo que o curso à distância no Brasil foi uma conquista em situações de acessibilidade, inclusive em áreas muito difíceis do país, mas jamais ela pode substituir a aula presencial, particularmente na área da saúde, são insubstituíveis. Em cursos de enfermagem, em curso de medicina, em curso de fisioterapia, mesmo em cursos de saúde mental, tem muita coisa que você não tem como substituir o contato direto com o paciente, inclusive porque há contextos sociais, contextos afetivos, relações diretas. Não é possível essa substituição. Portanto, Carmen, com isso, nós precisamos, de fato, fazer uma frente muito ampla e muito dura em relação à saúde e à educação, inclusive nos somando à Comissão de Educação da Casa, para enfrentar esse papa-níquel que existe hoje no Brasil e que vai se multiplicando, de forma absurda no Brasil, como forma de ganhar dinheiro mesmo. Né? E é isso que vai acontecendo o país afora, e aproveitou-se o período da pandemia para multiplicar ainda mais. Então, eu penso igual e nós precisamos rapidamente trabalhar para inviabilizar esse tipo de reprodução que vai acontecendo no Brasil de ensinos à distância nesse campo, em nome dos profissionais e principalmente em nome da população que será assistida. Em relação à pauta específica dos projetos, eu quero dizer que são 30 anos de labuta. Esses projetos têm 20 anos, mas na década de 90 eu já estava no Congresso Nacional e nós chegamos a aprovar as 30 horas, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. E o veto do governo Fernando Henrique Cardoso ao projeto das 30 horas, o argumento já era esse, o argumento econômico. E a principal pressão vem do setor privado e vem dos entes locais, né, dos gestores locais. Isso tem 30 anos. É o mesmo argumento sempre. E as soluções nunca são dadas. E cada vez que o tempo passa, o torniquete é maior. É a emenda constitucional 95, é o ajuste fiscal, são os limites, é cada vez mais nós apertando os pescoços do orçamento público, né, e das relações com o setor privado. Então, eu penso que se o momento não for esse, não será outro. Porque se na pandemia não for valorizada a categoria de enfermagem, eu não sei quando será mais. Então, eu penso que nós deveríamos, como disse a Flávia, sair para pressão, sabe, Carmen? Não tem jeito. 30 horas, eu me lembro na década, ainda 2001, nós aprovamos uma emenda constitucional minha do duplo vínculo dos profissionais de saúde.
né? E era um governo também que fazia ajuste fiscal, que era o governo Fernando Henrique. Nós aprovamos a emenda constitucional do duplo vínculo. Eu acho que se a gente não partir com uma pressão pesada a partir dos municípios, a partir das bancadas, nós não vamos conseguir aprovar. Pandemia e véspera de ano eleitoral é a hora de aprovar, senão a gente não aprova mais, não. Então, eu proponho que a gente parta para uma ação mais ofensiva mesmo, de tentar colocar em pauta e tentar aprovar, porque não tem argumento. Não tem argumento. Vai fazer grupo de trabalho, vai tentar um valor mediado, e essa coisa não vai andar, não. Agora, eu só peço uma coisa, que as entidades tenham unidade, porque se partir para a ação e as entidades ficaram debatendo entre si, né, e na frente, inclusive, de quem está debatendo o assunto no parlamento, a gente não vai andar. Então, eu acho que nós temos que partir realmente para tentar colocar em pauta, tentar aprovar, com a pressão como os professores fazem. Os professores aprovaram o Fundeb e agora impediram a questão do recurso. Então, é pressão direta e tentar aprovar. Eu não consigo ver outro caminho, porque não há argumento possível que consiga vencer o argumento do Ministério da Economia. Então, eu penso que a gente tem que tentar aprovar com a pressão direta sobre o Parlamento brasileiro e depois sobre o governo. É isso e eu paro por aqui. Obrigada. Muito obrigada, nobre deputada Jandira. A pressão da equipe de educação com os defensores da educação faz com que, inclusive, os recursos da educação fiquem assegurados, né? Diferente um pouco do que nós estamos vivendo na área da saúde. E a unidade ela é fundamental, por